Boa noite, irmãos. Estamos iniciando o nosso culto, né? Diferente daquele que nós estamos acostumados a realizar na igreja, ali no templo, juntamente com os irmãos. E estamos fazendo de uma forma diferente devido às circunstâncias que têm acontecido. Estamos numa época da pandemia e do coronavírus. E graças a Deus o Senhor tem nos dado meios para podermos adorar a Ele através dessa ferramenta tecnológica, Facebook. Então é uma grande bênção. E estamos aqui para adorar o nosso Deus. Eu quero como é de costume, passar alguns avisos para os irmãos. Quero lembrar aos irmãos que nós não teremos culto, irmãos, no próximo domingo também. Nós vamos continuar seguindo a orientação do governo. O governo decretou estado de quarentena até o dia 7 de abril. E os irmãos têm acompanhado, saiu até um artigo que as igrejas que desobedecerem serão sendo penalizadas, né? Pagarão multas e tudo, e nós então vamos obedecer o governo. Não teremos culto nesses próximos final de semana. E continuaremos usando essa ferramenta que o Senhor tem nos dado. Então, vamos continuar orando pela nossa nação, orando pela humanidade, pedindo para que o nosso Deus continue a cuidar do seu povo, a cuidar da sua igreja também. Então, vamos continuar orando. Tenho acompanhado com muita alegria, vendo os irmãos orando, colocando seus testemunhos dos seus cultos domésticos. Tem sido uma bênção. Vamos aproveitar isso, vamos continuar juntos adorando ao nosso Deus. Tá bom, meus irmãos? Então esse é o primeiro aviso que eu quero passar. Então nós não teremos cultos nos próximos final de semana. Para os irmãos que têm acompanhado a nossa escola bíblica dominical, no próximo domingo nós vamos ter a nossa aula aqui no Facebook. Tá bom? Então aula controle da língua, eu estarei dando aula aqui pelo Facebook. Lá na minha página do Facebook, os irmãos podem acompanhar. Vamos estar usando essa ferramenta com sabedoria para honra e glória do nosso Deus, tá bom? E também no próprio domingo, antes da aula, nós queremos ter um breve devocional com os irmãos para estarmos desafiando e estarmos crescendo juntos na graça do nosso Deus. E na quarta-feira, no nosso culto de oração, antes da separar até aquele tempo que nós costumeiramente temos para orarmos, nós também vamos ter um breve devocional, tá bom? Então vamos aproveitar ao máximo essas ferramentas que o nosso Deus tem nos dado, tá bom? Um aviso também que eu quero passar para os irmãos têm acompanhado aí as redes sociais, os noticiários da televisão. Irmãos, realmente se cuidem, evitem ao máximo sair na rua, tá bom? Só se for alguma coisa de extrema necessidade, tá bom? Mas evitem ao máximo. Nós temos visto aí os vários governos, os vários noticiários nos orientando a fazer isso, tá bom? Então vamos fazer isso, vamos obedecer. O vírus realmente ele está na sua fase crônica e pelo que o ministro falou vai piorar. Então vamos obedecer às nossas autoridades, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, tá bom? E com isso, irmãos, orarmos, né? Orarmos pelos nossos irmãos. Tem muitos irmãos da nossa igreja que são autônomos, que precisam do trabalho, precisa estar ali envolvido, precisa ali estar para ganhando seu pão. Vamos orar por esses irmãos, vamos orar pelos os nossos irmãos e famílias que têm pessoas que trabalham na área da saúde. Nós temos alguns irmãos que trabalham na área da saúde, a área da saúde tem sido bastante requisitada, então precisamos também estar orando por eles, tá bom? Nós temos a Débora, nós temos a Gabi do Nunes, nós temos a irmã Eliette, que é cuidadora, e nós temos outros irmãos envolvidos, a irmã Cristina também, que trabalha com a parte odontológica. São irmãos que lidam com a parte de saúde, então vamos orar por eles também, para que Deus continue a cuidar da vida deles, tá bom, meus irmãos? Então é um tempo de nós estarmos em oração e estarmos juntos
para ouvir a palavra do nosso Deus e aproveitar essas ferramentas, tá bom? E orar também, irmãos, pela vida do irmão Sebastião Borges. Os irmãos têm acompanhado. Hoje o Davi passou uma mensagem para mim. Eu publiquei nos grupos da igreja. O irmão Tião, ele está com quadro de infecção, tá bom? A infecção dele não tem regredido, tem se espalhado pelo seu corpo. E os médicos colocaram ele numa área de isolamento. Então esteja orando por eles, tá bom, irmão? Por ele, orando pela Cléo, orando pelo Davi. Não é coronavírus que ele tem, não é coronavírus. Ele está com uma infecção muito forte no intestino. E ao pouco, alguns órgãos dele estão parando. Então, diante dos olhos da medicina, não tem muito o que fazer. Mas nós sabemos que o nosso Deus tudo pode. E o nosso Deus é poderoso. Se o nosso Deus for do propósito do Senhor, Ele pode estar curando o nosso irmão, tá bom? Então, não esqueça de orar pelo irmão Sebastião Borges e a sua saúde. E pela sua família também e pela igreja, tá bom? Então, são alguns pedidos de oração para nós estarmos lembrando e orando, tá bom, meus irmãos? Agora, sem demora, vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos. Você está aí na sua casa acompanhando e você estiver com a palavra de Deus nas suas mãos, ou pela Bíblia, a Bíblia pelo livro Bíblia, ou pelo celular, abra lá em Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. O nosso devocional hoje será nesse texto. E será dos versos 1 até o versículo 11. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 até o versículo 11. Tá bom, meus irmãos? Abacuque 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Antes de estar fazendo a leitura da palavra de Deus, eu quero ter um tempo de oração juntamente com os irmãos. Então, baixa a sua cabeça aí, vamos orarmos juntos nesse momento. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te louvamos, Senhor, porque mesmo diante das adversidades, diante das lutas que o Senhor tem nos permitido passar, nós temos o Senhor conosco. E a tua palavra nos diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, confiados, Pai amado, no teu poder, confiados, Senhor, no teu amor, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor através da palavra do Senhor. Então, querido Deus, nosso Pai, fale conosco, Senhor, e traga alento aos nossos corações, traga paz aos nossos corações diante do quadro que nós estamos vivendo. Então, fale conosco, Pai amado. Eu oro, te peço isso no nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são sua. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmo o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte.
Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de toda a fortaleza, porque amontoando a terra, as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, esse cujo poder é o seu Deus. Então nós temos aqui diante de nós um texto fascinante. O livro de Abacuque é um livro fascinante. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a vida não é um mar de rosa. Mesmo quando servimos ao Senhor, quando a nossa fé é colocada em Deus e em Cristo Jesus, nem tudo na nossa vida vai bem. As nossas necessidades, mesmo quando elas são supridas, ainda nós passamos por alguns problemas, por algumas tentações. E as tentações na nossa vida, elas têm um propósito de fazer com que nós duvidemos que realmente Deus está conosco, que Deus realmente se importa conosco. Então, muitos dos problemas da nossa vida surgem, e quando eles surgem, nós temos essa tristeza, que muitas vezes não sabemos como lidar com os problemas, não sabemos lidar com as tristezas que nos sobrevêm. E aqui nós estamos diante deste livro, e Abacuque aqui, ele trata desse problema, e ele tem duas perguntas, duas coisas que ele quer saber, que ele clama por uma resposta. A primeira e nós vamos olhar primeiro para essa questão, Deus, Deus, eu não consigo entender porque isso acontece, sendo que o Senhor é Deus. Por que isso acontece, Senhor? Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam se o Senhor é Deus? Então esse é um grande problema que Abacuque está lidando aqui. Abacuque ele estava perturbado com o que ele viu na nação de Israel. Ele viu Israel se afastar de Deus, ele viu Israel se esquecer do Senhor. Ele viu que Israel estava entregue completamente à impiedade e à idolatria. No verso 2 ao verso 4, como acabamos de ler, Abacuque ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Olha o que ele está dizendo: Senhor, eu oro, eu peço e o Senhor não me escuta. Ele diz: eu gritar-te-ei a ti violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, há litígio, e a lei se afrouxa. A justiça nunca se é manifestada, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Que quadro terrível nós vemos aqui. Que situação! Há pecados, há imoralidade, há vícios, os governantes frouxos, indolentes, e aqueles que se aplicam à lei, que aplicavam a lei, o fazem de forma desonesta. Abacuque é um homem de Deus, e ele está com seu coração sangrando diante de Deus, procurando esta resposta. Por que Deus permite isso? Por que o Senhor permite essa situação? A mesma coisa acontece conosco hoje. Ao olharmos para o mundo, vemos as mesmas características como nos dias de Abacuque. Existe violência, a autoridade não estão lidando de maneira justa e honesta com as situações. É difícil encontrar justiça neste mundo, como era no dia de Abacuque. E agora nós estamos lidando com uma pandemia mundial, o coronavírus. E a nossa pergunta é: Deus, se o Senhor
é quem o Senhor disse. Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que que o Senhor não intervém na história? Essa é a pergunta. E aí nós vemos o clamor deste homem, nós vemos Abacuque orar da mesma forma como nós temos orado, mas quando Abacuque ora e a resposta vem de Deus, e nós esperamos que de certa forma venha uma resposta que traga solução para o problema, mas a resposta de Deus é: Abacuque, se as coisas estão ruins agora, espere um pouco, que as coisas vão piorar ainda mais. Olha o verso 5. Diz: vede entre as ações. Deus não diz: vou responder a sua oração, tudo ficará bem, tudo ficará num mar de rosas. Deus não diz isso. Olha o que ele diz: maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. E aqui vem a resposta do Senhor no verso 6 ao verso 8. Pois eis que suscito os caldeus, esta nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar das moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa. Dela mesmo sai o seu juízo e a sua dignidade. 6 cavalos são mais ligeiros do que leopardos, e mais ferozes do que lobos à tarde. E os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia e se apressa para devorar. Ele escreve: se os cavaleiros são rápidos, eles vão vir para destruir. O verso 9. Eles todos vêm com violência, e a sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ele se ajunta cativo como areia. Isso significa que eles não serão distraídos. Eles têm um objetivo, eles têm um desejo, e eles vão realizar o seu propósito. Deus responde à oração de Abacuque. Abacuque, se a situação está ruim, espere que ela ficará pior. Você ainda não viu nada. E essa é uma resposta incomum de Deus. Deus normalmente ele não responde dessa forma, mas aqui ele responde desse jeito para Abacuque. Abacuque está gritando: Deus, me livre, Senhor, nos livre, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, entra com a providência. E Deus diz: eu não vou livrar, mas eu vou deixar as coisas ainda piores. Então vocês percebem, meus amados irmãos, que a essa altura Abacuque tem alguns problemas. Abacuque tem algumas dificuldades, algumas perguntas que ele não tem a resposta. E a primeira pergunta é: por que Deus, o Senhor, não responde? Por que o Senhor não ouve o meu clamor? Pergunta número 2. Deus, por que o Senhor responde dessa maneira? O Senhor não poderia dar um outro tipo de resposta? E então, olhando para esse quadro, esse jogo de perguntas de Abacuque, e essa resposta que Deus dá, nós temos então aqui um pequeno esboço que segue, que vai nos ajudar a entender e ver como o Senhor age. Então, primeira coisa que nós podemos ver e veremos: os caminhos de Deus são misteriosos. A maneira de Deus agir é misteriosa. Segundo, os caminhos do Senhor são mal compreendidos. E terceiro, os caminhos de Deus sempre nos levarão ao triunfo. Então nós vemos esse pequeno esboço aqui nesse livro de Abacuque, nesses primeiros versos. Então, primeiramente, vamos observar esses caminhos de Deus que são misteriosos. E nós vamos notar
algumas coisas que Deus simplesmente age misteriosamente. Primeiramente, o silêncio misterioso de Deus. É estranho como Deus se cala em certas circunstâncias muito graves diante dos homens. É estranho como nós ficamos ali perguntando por que Deus deixou Israel chegar tão longe no seu pecado. Deus não poderia impedir isso. Evidente que poderia impedir. Por que Deus não destruiu os ídolos quando o povo estava se prostituindo diante daqueles ídolos? Deus poderia fazer isso? Deus poderia ter feito isso. Ele poderia simplesmente destruir aqueles ídolos. Por que Deus permitiu os falsos profetas ali? Deus não poderia destruir eles com as suas falsas profecias? Deus poderia fazer isso. Por que Deus deixou que Israel se deteriorasse tão gravemente? Deus poderia impedir? Claro que Deus poderia impedir. Por que Deus não manteve a pureza de Israel? Ele poderia impedir essa impureza por parte de Israel? Poderia. Podemos fazer a mesma pergunta hoje. Por que Deus permitiu essa pandemia do coronavírus? Por que Deus permitiu isso? Por que Ele não impede que as pessoas morram? Por que Deus permite que tantas coisas erradas sejam feitas nos nossos dias? E por que Deus permite que as pessoas, sob o nome de Jesus, cometam tantas atrocidades? Deus pode impedir isso? Pode. Mas Deus continua em silêncio em muitas coisas. Nós oramos, nós pedimos, e Deus tem certos momentos que Ele nada fala, nada diz. Você provavelmente já perguntou em seu próprio coração, você e Deus, nas suas orações, você talvez perguntou: Deus, por que a doença chegou ao meu lar? Por que a doença chegou a esse meu ente querido, a essa pessoa que eu amo tanto? Por que, Deus? Por que o Senhor não cura? Nós temos visto vários irmãos doentes na nossa igreja e nós temos orado, temos pedido, temos clamado a Deus nos nossos cultos, nos nossos pedidos de oração, nos nossos cultos dos lares. Nós temos clamado: Deus, cure. E às vezes nós vemos que esses irmãos não são curados. E nós continuamos a perguntando: Deus, eu tenho orado por aquela pessoa da minha família que não é um cristão, orado para que o Senhor salve, orado anos após anos após anos. Por que o Senhor continua calado diante dessas coisas que acontecem? Por que Ele permite que o mundo siga do jeito que está? Por que Deus permite que essa pandemia se alastrasse tão rapidamente e em tantos países, matando tanta gente? Você percebe que por vezes os caminhos do Senhor são os caminhos misteriosos. Por vezes Deus não responde às nossas perguntas. Então o que nós vemos aqui? Que até a quietude de Deus é misteriosa. Nós não entendemos por que o Senhor por vezes fica quieto, não responde às nossas orações. Abacuque está passando por isso. Segunda coisa que nós vemos aqui, que não somente os caminhos do Senhor são misteriosos, como as suas providências são misteriosas. A segunda coisa que descobrimos em Abacuque é que Deus, às vezes, dá respostas muito inesperadas às nossas orações. E isso, de certa forma, abala Abacuque. Deus parece não responder. E então, quando ele responde, ele diz que vai destruir a cidade. Ele fala que ele vai destruir
Israel. E nós paramos para pensar, por que Deus faz isso? Por que Deus usa dessas providências? Quando nós olhamos e fazemos uma leitura desse livro de Abacuque, com os primeiros versos 2 ao verso 4, nós vemos que Abacuque ele sabia o que Israel precisava. Ele pensou na sua mente, bem, Deus, aqui está Israel, eles têm pecado contra o Senhor. Senhor, o que eles precisam? Eles precisam, Senhor, simplesmente de um castigo. Eles precisam que o Senhor dê uma surra neles. Eles precisam que o Senhor dê uma disciplina deles, Senhor. E eles precisam se voltar para o Senhor. Então eles precisam de uma surra, eles precisam se voltar para o Senhor, e depois disso tudo ficará perfeito. Tudo ficará ótimo. Tudo ficará em plena harmonia. Tudo ok, tudo certo. Mas Deus tinha outros planos para Israel. Eu me lembro de um livro que eu li, de John Milton, e John Milton ele tinha um grande desejo de melhorar a sua vida espiritual. Ele tinha um grande desejo de ter um maior conhecimento de Deus, um conhecimento profundo do Senhor. Ele clamou por essa compreensão do Senhor. Ele orava para que ele tivesse uma experiência com o Senhor que o levasse para outro nível de relacionamento com Deus. Ele esperava isso e ele orava por isso. E sabe o que aconteceu? Deus então manda para aquele homem muitas provações, muitas tentações, muitas dificuldades, de tal forma que John Milton ele se sente como se ele estivesse à distância de quilômetro de Deus. Tudo que ele pedia era compreensão, tudo que ele pedia era um relacionamento mais profundo com Deus, e Deus então o dar para ele provações, dificuldades, lutas. Ele pede uma coisa. E John Milton, então, ele só pôde se aproximar do Senhor dessa forma como ele queria, como ele desejava, depois que ele aprendeu essa lição. Depois que ele aprendeu a andar com Deus diante da dificuldade. Meus irmãos, na Bíblia há um princípio que governa desde o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, e o princípio é: o sofrimento precede a glória. O sofrimento precede a glória. O que nós observamos Deus fazer? Por vezes, Deus nos permite sofrer, por mais que oremos, por mais que busquemos a Ele. Deus nos permite sofrer. Tudo debaixo da sua proteção maravilhosa, para fazer nós entendermos que nós precisamos depender ainda mais do Senhor. Nós nunca oramos, eu nunca orei, eu acho que eu nunca vou orar assim: Deus me dê sofrimento, Deus me permita passar por todo tipo de dificuldade, Senhor, permita que a minha família passe por todo tipo de luta. Nós não pedimos isso. O que nós pedimos para o Senhor? Senhor, nos proteja. Senhor, nos mantenha seguro. Senhor, cuide da nossa família. Senhor, coloque um muro ao nosso redor e nos proteja de todo tipo de adversidade que possa vir na nossa vida. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Mas, meus amados irmãos, precisamos aprender essa lição, que muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida, para que nós possamos desfrutar da glória que Ele tem reservado a cada um de nós. Lembre-se, Deus sempre está operando na nossa vida. Ele tem o poder, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Então nós vemos que as providências do Senhor, por vezes, são misteriosas. Abacuque está aprendendo isso com o Senhor. Por outro lado, há uma outra realidade aqui.
Os instrumentos do Senhor são misteriosos. No versículo 6 ele disse a Abacuque: vou levantar os caldeus para julgar Israel. Quando Abacuque ouviu isso, Abacuque realmente não entendeu. Deus, os caldeus eles são cruéis. Os caldeus são um povo pagão, são um povo que despreza o Senhor, são um povo que despreza a nós como povo do Senhor. Mas deixa eu lembrar os irmãos de um fato. Deus não está preso a nenhum instrumento quando Ele quer lidar com o seu povo, quando Ele quer nos ensinar algo. Você lembra no Antigo Testamento, em Números 22, Deus faz um burro falar. Não é um instrumento estranho de Deus. Deus faz isso. Deus disse para Ciro, Ciro é meu pastor. Ciro é meu ungido. Que instrumento estranho. Quando nós olhamos a conclusão da história que nós temos revelado, Deus vai usar o anticristo como instrumento. E é interessante que todos esses instrumentos, quem está agindo? É Deus que está agindo através deles. Irmãos, nós olhamos assim, um vírus que ninguém vê. Nós não vemos esse vírus, mas Deus está usando no seu plano. Então os instrumentos de Deus são misteriosos. Hoje, por causa do Novo Testamento, nós sabemos como a história vai terminar. Abacuque não sabia. Ele estava num dilema pior do que nós. Quando nós olhamos para a história, por mais difícil que possa ser, por mais dolorido que possa ser as experiências que nós passamos, nós podemos olhar para o fim da história e saber de uma coisa: que o nosso Deus nos levará a bom termo. Aquele que tem cuidado de nós não nos abandonará. Nós temos uma promessa da sua vinda, e quando Ele vier, nós estaremos para sempre com Ele. Então nós sabemos, mesmo quando nós não entendemos as providências do Senhor, mesmo quando nós entendemos os caminhos de Deus, quando nós entendemos quando Deus simplesmente se cala quando nós clamamos, quando nós não entendemos as providências deles, quando nós não entendemos os instrumentos que Deus usa, meus irmãos, nós temos a plena certeza que o nosso Deus, Ele vai concluir a sua história, e Ele vai concluir a sua história na nossa vida. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos essa plena convicção, mesmo quando nós entendemos, sabemos que o Senhor está na história. Uma outra verdade que nós vemos aqui, nesse texto, que os caminhos do Senhor são mal compreendidos. E aqui nós temos dois grupos de pessoas que entendem mal. Primeiro são os descuidados, os desavisados. O verso 5 diz: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. Olha, esses israelitas descuidados, eles não acreditavam na mensagem que Deus lhe deu. Eles não acreditavam naquilo que o Senhor estava fazendo. Não importa o que Deus fazia, isso nós podemos ver em toda a história. As pessoas ainda não acreditam, não compreendem o agir de Deus. Uma ilustração vívida para nós está em Mateus 21, naquela parábola que talvez seja a parábola mais triste de toda a Bíblia. O homem tinha uma vinha e ele mandava os seus servos, e chegando lá na vinha, os trabalhadores matavam os seus servos. E ele disse: olha, agora eu vou mandar o meu próprio filho. Quem sabe mandar meu próprio filho, eles não mate. O que acontece? Eles mataram o filho. Então, independentemente de quem Deus enviou a Israel, eles sempre fizeram isso. Eles nunca acreditaram em Deus. Hoje existem pessoas assim. Eles negam a divindade de Cristo.
Eles negam a segunda vinda de Cristo. Eles rejeitam as Escrituras. Eles sentam em suas igrejas anos após anos, em suas escolas dominicais, em seus seminários. E essas pessoas simplesmente não acreditam que Deus está agindo na história, em situações difíceis, em situações adversas. Eles começam a culpar o governo, culpar isso, culpar aquilo, e não olham que existe uma ação do Senhor por trás de cada circunstância que acontece na nossa vida. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão descuidadas? Quando nós encontramos pessoas que estão passando pela sua vida, olhando as coisas e não ver o agir de Deus na história, até nesse coronavírus. A gente vê pessoas culpando nação A, nação B, pessoa A, pessoa B, mas nós não vemos que há uma ação divina. Deus está trabalhando. O nosso Deus não dorme. E como diz o profeta Abacuque, Deus dizendo para Abacuque, olha, eu vou fazer coisas que certamente vocês não acreditarão. E é tão interessante, o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos capítulo 13, verso 41, diz, vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vô-la contar. É interessante. É o nosso Deus trabalhando. É o nosso Deus agindo. E as pessoas não acreditando. E o que acontece? Nós vemos logo depois a nação de Israel sendo levada cativo. Nós vemos aqui, cumprindo essa palavra de Paulo, quando os romanos vêm e destroem Jerusalém. Quando Jerusalém é exterminada, Deus está no controle da história. Não é o homem, não é uma doença, não é epidemia, não é um vírus. É Deus no controle, meus amados irmãos. Então nós não podemos ficar desapercebidos, pensar que as coisas simplesmente acontecem ao acaso. Está acontecendo, é real, temos que evitar, temos que nos cuidar. Mas lembre-se, mesmo nós sabendo disso, mesmo lidando com toda essa dificuldade, lembre-se, o nosso Deus é o Senhor da história. O nosso Deus está no controle dessa situação. Então nós vemos que as pessoas descuidadas desprezam Deus, mas o mundo interpreta mal os caminhos do Senhor. No verso 11 de Abacuque 1, diz, então passam impetuosamente como o vento, e seguem, mas eles são culpados. Esse cujo próprio poder e é o seu Deus. O que isso significa? Que esses caldeus conquistaram Israel e eles pensam, isso aqui, fomos nós que fizemos. Isso aqui foi a nossa força, foi o nosso poder. Isso aqui foi o nosso bom exército treinado. Mas Deus mostra para eles, não, vocês são simplesmente um instrumento nas minhas mãos para realizar aquilo que eu quero. É interessante. Os caminhos do Senhor são misteriosos. A providência do Senhor é misteriosa. E as pessoas não compreendem o que está acontecendo. Meus amados irmãos, eu não tenho a mínima dúvida que nosso Deus, o Senhor, soberano, sobre os céus e a terra, Ele reina soberanamente, absolutamente, cuidando de cada coisa. Essa crise, essa pandemia, ela há de passar. Esse momento difícil que nós estamos passando, há de passar. Se você está passando por dificuldade na sua vida, há de passar. Muito embora você também tenha orado, você tenha clamado, talvez Deus ainda não tenha respondido. Há de passar tudo isso, irmãos. Para a glória de Deus, isso vai passar. Mas vai passar porque é Deus que está no controle. Não é por causa da ação,
Por muito, embora nós precisamos cooperar, nós precisamos estar em casa mesmo, nós temos que estar nos protegendo, nós temos que estar nos cuidando. É uma realidade, irmãos. Mas Deus há de usar todos esses esforços para a sua glória, e isso vai passar, porque o nosso Deus está no controle da história. Deus está no controle dessa situação. Então, vamos descansar no Senhor, vamos obedecer às nossas autoridades, vamos fazer aquilo que eles estão pedindo. Mas não se esqueça, irmãos, não se esqueça. E não deixe de compreender adequadamente aquilo que o Senhor está fazendo. O mundo já passou por outras pandemias, por outras lutas, por outras adversidades, e isso passou. O nosso Deus é o Senhor da história. Precisamos compreender isso. Uma última verdade para nós encerrarmos esse tempo aqui junto com os irmãos. Que nós já vimos que os caminhos do Senhor são misteriosos. Nós acabamos de ver que as pessoas não compreendem os caminhos do Senhor. Mas eu quero, por último, ver que os caminhos do Senhor são triunfantes. Os caminhos do Senhor sempre nos levará em triunfo. E isso nós podemos ver em toda a autoridade, em toda a palavra de Deus, que é a autoridade do Senhor. O que nós vemos? Por toda a palavra de Deus, que todas as coisas, elas servem para uma coisa final, que é a glória de Deus. Para o estabelecimento do seu reino. O mundo está caminhando para a conclusão da história. E todas as coisas, elas cooperam para isso. Tudo o que acontece coopera para a conclusão do plano eterno, que é cuidado soberanamente por Deus, divinamente pelo Senhor. Toda a história está concluindo, caminhando para o seu final. E Deus está reinando soberanamente. Então, quando nós olhamos o verso 6, Deus levantando aqueles caldeus para destruir Israel, era plano do Senhor para concluir a história. Quando nós olhamos para a história da nossa vida, é Deus trabalhando em cada detalhe para concluir a história. Romanos capítulo 8. E aí o que Deus faz? Deus usando até as nações da terra nesse poder soberano. Romanos capítulo 13, verso 1 diz: não há autoridades que não venham de Deus, e as que existem foram por eles ordenadas. Deus é o Senhor da história. Escute, Deus é soberano. Deus foi soberano na criação. Deus foi soberano na dispersação do homem na Torre de Babel. Foi Ele que operou ali. Ele que confundiu as línguas. Deus é soberano no processo histórico em cada detalhe. A nossa vida, a vida da humanidade, a história da humanidade não corre alheio a Deus. Deus é soberano. O Deus que iniciou a história é o Deus que vai terminar a história. Ele que começou, Ele vai terminar. Portanto, há um controle divino. As coisas não acontecem por acaso. Elas fazem parte do plano de Deus. Deus que vê o fim desde o princípio. Deus que conhece as estações. Deus que conhece os anos. Deus que nos conhece. Ele diz que nos conhece tanto que até a palavra não nos chegou à boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Deus sabe exatamente o que está acontecendo na humanidade. Louvado seja Deus. O relógio de Deus nunca termina um segundo antes ou um segundo depois. Tudo que está acontecendo no mundo hoje está dentro do cronograma divino. Está dentro do cronograma divino. Quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 3, aquele capítulo maravilhoso, que fala sobre que há tempo para amar,
Há tempo para morrer, há tempo de nascer, há tempo de chorar, há um tempo de trabalhar, há um tempo de parar de trabalhar, há tempo de tudo. O nosso Deus sabe, meus irmãos. Sabe, Ele conhece tudo. Apocalipse, Daniel capítulo 9 relata as 70 semanas de Daniel, o plano completo de Deus da redenção da humanidade. Deus sabe. Deus sabe. Então, quando nós olhamos para essa verdade, os caminhos do Senhor nos levará, nos conduzirá sempre a triunfo. Estaremos com Ele. Os problemas de hoje devem ser entendidos à luz do reino de Deus. O que o Senhor está fazendo? Temos que olhar para isso, irmãos. Temos que ter essa mente. Temos que olhar, entender o que o Senhor está fazendo. Qual que é o propósito dele? Como as coisas estão acontecendo se alinham com o reino do Senhor. Com a conclusão da história que o nosso Deus tem preparado. E como Ele vai nos conduzir em triunfo. Então eu quero concluir esse tempo juntos com vocês. Fazendo a seguinte aplicação. Olhando para a minha vida, olhando para a sua vida. Não é tempo de nós simplesmente começar a questionar Deus. Por que está acontecendo essas coisas comigo? Senhor, por que está acontecendo essas coisas na humanidade? Mas é tempo de nós olharmos e dizer, Senhor, como tudo isso que está acontecendo está cooperando com os teus planos eternos, com os teus planos divinos. Na minha vida, individualmente, nos meus problemas, nos seus problemas, nas minhas lutas, nas suas lutas. Perguntar para o Senhor, Deus, como esses problemas, essa diversidade que está acontecendo, há de contribuir para o teu reino, para que o teu reino seja manifesto, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado na minha vida, na vida da nossa igreja. Como? Em meio a essa pandemia, meio em como as doenças que nos sobrevêm na vida, o desemprego, as lutas, os problemas, tudo o que nos acontece, Senhor, como isso há de colaborar para o engrandecimento do reino do Senhor. Como isso há de cooperar para o meu bem, porque a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Como isso coopera para o nosso bem? Meus amados irmãos, não é hora de nós ficarmos desesperados como aqueles que não têm esperança. Porque nós temos esperança. Nós temos o Senhor. Eu acho fantástico quando o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou. Deus é o Senhor da história. Por isso, irmãos, esse breve devocional ele tem por tema: Deus sabe exatamente o que precisamos. E Deus sabe exatamente o que precisamos para passar por esses momentos. E nós não precisamos compreender tudo o que Deus está fazendo. Nós não precisamos compreender se muitas vezes Deus não vai responder às nossas orações. Isso está com o Senhor. Mas nós temos que compreender uma grande verdade. Uma grande verdade. O Senhor está conosco. E como podemos glorificá-lo em meio às dificuldades, aquilo que nós passamos. Que o Senhor, nosso Deus,
nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus nos encha de esperança. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a manter sempre diante dos nossos olhos, como Senhor, isso que está acontecendo contribuirá para o teu reino. Como, Senhor, isso pode ser uma bênção na minha vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, nós queremos te glorificar, porque, Pai amado, o Senhor não está comprometido em responder todos os nossos questionamentos. Queremos te louvar porque o Senhor não está comprometido em responder às nossas orações da maneira como nós queremos que o Senhor responda. Mas te louvamos, Senhor, porque o Senhor fez a promessa que o Senhor nos guiará sempre em triunfo. Os caminhos do Senhor nos levará a triunfo. Nos ajude, Senhor, a simplesmente descansar nessas verdades e glorificar o teu nome diante das lutas, das adversidades que nós temos passado neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a engrandecer o teu nome em tempos de coronavírus. Nos ajuda a glorificar o Senhor em meio ao desemprego, em meio à crise econômica. Nos ajude, Senhor, a glorificar o Senhor, mesmo, Pai amado, que nós não conseguimos nos reunir em um templo. Nos ajude, Senhor, a ficar fiéis ao Senhor, até o Senhor concretizar o teu maravilhoso plano. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos continuar servindo ao Senhor. Amém.